Queridos, página de número 29, nós vamos falar hoje sobre as linguagens, né? As linguagens da Bíblia. E eu quero falar com vocês também a respeito da interpretação das parábolas, como que nós lidamos com essa linguagem parabólica, como que a gente interpreta, e eu vou dar a interpretação aqui de algumas parábolas, só para exemplificar, tá? Não adianta me perguntar não o que significa todas as parábolas, porque não tem como. Tem um livro excelente que eu quero indicar para vocês. Ele é grosso. Esse é grosso, deve ter uns 700 páginas para mais. Mas assim, não é livro para leitura, é livro para pesquisa, né? Então tem livros que você tem, não é para que você pegue ele e leia, faça aquela leitura, mas que você tem uma fonte de pesquisa. Então eu quero pesquisar sobre a parábola tal. Então você vai naquele livro, é um livro assim, dessa lapa, dessa grossura assim, ó, tá certo? Compreendendo todas as parábolas de Jesus. Esse livro é excelente, talvez eu traga na outra aula, ou então bata uma foto lá e mostro para vocês, não vale a pena. Ele deve estar uns 100 e alguma coisa, mas como eu disse, é um livro para pesquisa, então é um livro que você tem lá, você vai utilizar o resto da vida, né? Aquele que você lê, encosta lá e fica na estante feitando. Que mesmo assim eu acho que já vale a pena comprar qualquer livro que te traga alguma informação que você carregue para a vida. Então para mim não tem preço o livro, eu não vejo como gasto, eu vejo como um investimento. O livro para mim é um investimento, né? Então paguei lá R$30 no livro, aprendi uma coisa daquele livro todo que eu li, ótimo, você aprendeu. Quanto vale aquele aprendizado? Não tem preço, essas coisas não tem preço, né? Então, mas esse aí eu acho ainda barato, 800 páginas por cento e poucos reais, né? E o conteúdo, não é só porque o volume, né? É o conteúdo. Tem coisa que tem volume e também não quer dizer muita coisa não. Então ele vai falar o seguinte, ele vai trazer por exemplo, pega uma parábola lá que Jesus contou. Ele dá 2 ou 3 interpretações que há, né? E aí ele vai falar da interpretação que é mais adequada. Então isso que eu acho interessante também. Então é completo mesmo, esse livro é excelente. Eu recomendo para vocês, tá? Porque a proposta nossa aqui não é ensinar tudo, não é pegar todos os textos da Bíblia, seria impossível pela proposta que a gente tem. E ainda que a gente tivesse um ano de hermenêutica, não tinha como, né? A Bíblia é complicado, você exige muito tempo para que você possa compreender de fato adequadamente, e mesmo assim não grava na memória. Irmãos, Bíblia é para estudar o resto da vida. Não tem como. Você acha que um curso aqui de, sei lá, 2, 3 anos vai resolver a questão? Não, aqui a gente dá um pontapé inicial. E aí a Bíblia continua estudando o resto da vida. Há 19 anos que eu estudo e ainda tem pontos que eu preciso rever lá, não é? Então, vamos lá, só para animar vocês assim. Glória a Deus. Meus queridos, nós temos a linguagem, a Bíblia possui, acho que pode ser aqui, né? Ver se dá para visualizar. Possui algumas linguagens, né? A primeira é a literal. Então, linguagem literal. Vou exemplificar aqui em textos. 1 Timóteo, não precisa procurar agora não, tá, irmão? Só se quiser anotar aí. 1 Timóteo 5 e 23. Então, a linguagem literal, vou explicar uma por uma. Tem a linguagem poética. Linguagem poética. Como que a gente lida aí com esse tipo de linguagem? Vou trazer aqui Isaías para exemplificar, né? Capítulo 55. Versículo de número 12, e também os Salmos, verso 6 ou capítulo 6. Tem gente que não gosta de chamar de capítulo, né? Salmo não é capítulo, só fala salmo. Mas quando a gente vai estudar bibliologia, veja bem, quando a gente estuda a formação da Bíblia, a gente diz que a Bíblia tem 1189 capítulos. E quem concorda que a Bíblia, todo mundo concorda que a Bíblia tem 1189 capítulos, então conta o capítulo do Salmo. Então o Salmo é capítulo. Não é? Não pode chamar de capítulo porque é um inário, né? De fato é um inário. Mas foi dividido em capítulo como qualquer outro livro. Então não tem problema falar Salmo, capítulo tal, versículo tal. Tá bom? Só para... lá vai eu já começando, né? Discordando das coisas. A linguagem. Mas é um detalhe que eu acho desnecessário na observação de alguns irmãos. Sim. Por exemplo, quando o cara vai lá na frente, o cara lê o Salmo, vai toda humildade, Salmo, capítulo tal, aí chega o outro. Porque Salmo não é capítulo, irmãos. Vamos aprender essa palavra, né? Porque é necessidade. Comente o versículo, né? Ao invés de comentar a É desnecessário, né, mano? Eu acho que a gente tem que crescer conforme o Espírito. Pois é.
É o quê? Deus penteiro desse, a gente tem que fazer vista grossa, é verdade, glória a Deus. Sabe uma coisa, né? Linguagem figurada, alegórica, figurada. Amados, eu acho interessante porque assim, é preciso ter muita paciência no ensino, né? Parabólica. É igual Parabólica antigamente era antena de televisão. a TV, né? Quando era proibido nas igrejas a televisão, era chamado de tira-visão com diabólica e tudo, né? Um dia o irmão me corrija aí se tiver alguma coisa errada gramaticalmente. Oi? Aonde? Esse é alegórica, Alegórica, né? Ou simbólica, figurado ou parabólica. Então, na frente. Aqui em Gálatas. Tá Eu vendo aqui, né? perguntou, aqui tá a visão, tá? Não, é a minha letra que está aqui mesmo. Aqui é um G de gato, tá? Gálatas. Gálatas. Dá para enxergar aí, irmão? Dá. Todos? Dá. Às vezes o reflexo. O dia o irmão chegou para o pastor, o que significa lá em Apocalipse? A besta. O que é a besta? E o pastor disse, a besta é você, meu irmão. Paciente, já com o irmão questionava. Não é assim, a gente precisa ter paciência. Nós vamos explicar, só coloquei aqui, calma, que a gente vai explicar um por um. Tem algum texto ali, qual que é para procurar? Daqui a pouco eu já falo para vocês. Né? Que na verdade a ênfase vai ser mais isso aqui, a aula de hoje. É por isso que eu nem coloquei lá, que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, não sei se eu estou na frente dos irmãos. Não. Tudo certo aí, né? Tudo certo. Então a Bíblia contém, no mínimo, essas 4 linguagens, tá certo? E a gente precisa identificar no texto bíblico qual é a linguagem literal, né? Porque quando a gente pega uma passagem que é literal e interpreta de uma forma figurada, pega uma linguagem figurada e interpreta de uma forma poética, pega uma forma alegórica e interpreta de uma forma literal, ou melhor dizendo, literal, alegórica e poética, isso vai dar um pepino enorme. A gente não consegue interpretar porque a gente já está abordando, enxergando e observando a linguagem de uma forma equivocada. Então começou errado, observou errado, interpreta errado e aplica errado. Né? Aquelas regras que eu passei nas 2 primeiras aulas, como eu falei, memória, a gente vai perceber que elas são aplicáveis em todos aquilo que a gente abordar, a gente aplica. Então, eu não passei teoria, apenas uma teoria vaga, uma teoria que ela é distante da realidade. Não, aquelas teorias elas devem ser aplicadas e elas são aplicadas de fato no lidar com a Bíblia. Tá bom? Então, já estamos percebendo aqui, né? Observou errado, interpreta errado, aplica errado. Então a gente tem que começar uma observação. O texto é o que? Literal, poético, alegórico ou figurado? 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Rapaz, só trouxeram água para mim, devia ter trazido vinho, né? O irmão não leu direito o texto, só colocaram água aqui para mim. Esse texto eu confundo muito, viu? Que faz, irmão? Eu li errado? Eu li errado? Não, está correto. Como é que esse texto confunde? Eu li errado. A minha pergunta é, o que Paulo está recomendando para o jovem pastor, né, o presbítero aí da igreja lá? 23, capítulo 5. Ele tomar vinho por causa do jogo, só não teve. É uma linguagem literal. Isso, então é literal. Está sendo uma espécie Bota de no conselheiro da saúde. Isso, então, o que Paulo disse, olha, pega lá o Timóteo, quando você for tomar água, não toma água somente, né, porque ele possivelmente tinha uma espécie de gastrite, alguma complicação no estômago. A água da cidade lá era muito alcalina e estava fazendo mal por causa dessas enfermidades que o Timóteo tinha, então Paulo dá essa recomendação quase que paternal e terapêutica. Como diz o pastor Braga, o único problema é que alguns irmãos misturam esse pouco aqui com muito e a fato está tomando porque Paulo não comendo. Isso a questão não é nem abordar, né, essa questão pode vir ou não pode e tal, mas a exemplificar, isso é literal, ou seja, aquilo que Paulo disse é exatamente isso. Paulo não estava, irmãos, Paulo estava dizendo ao pastor que ele tinha que não só ler a palavra, né? A água representa também a palavra no seu poder purificador, mas acrescentar também vinho, que é símbolo de alegria e tal. Não. Então não podemos
pegar dessa forma, que seria uma forma que é alegórica, tá bom? Então aí é literal. O que Paulo disse é isso mesmo que está escrito, é isso mesmo. Água é água, vinho é vinho, tomar era tomar, enfermidade é enfermidade, não era na alma, era no estômago, como diz lá no norte, né? No estômago. Era no estômago. Então isso é literal. Simples, literal é coisa mais, não tem o que discutir. Literal é o que está escrito, é exatamente aquilo, tá bom? Então essa é a linguagem, a gente não pode pegar de outra forma. A linguagem poética, Isaías capítulo 55, versículo de número 12. Linguagem poética, 55 e 12. Eu vou já encurtar a conversa, só vou citando, vocês conferem se é isso mesmo. Diz lá no finalzinho do versículo que as árvores bateriam palmas, né? Lá no finalzinho, não é isso, Mamila? Todas as árvores do campo baterão palmas. Isso não pode ser tomado como literal, Imagina. a não ser que a pessoa se tomou alguma coisa muito forte e está vendo a árvore batendo palma, né? Mas na lucidez a árvore não bate palma. Isso é uma forma poética, é uma linguagem poética, tá bom, amados? O mesmo exemplo eu dei aqui, ó, em Salmo capítulo 6 e verso 6, né, onde Davi ele traz uma expressão poética. Em linguagem poética, em livros poéticos, como é o caso do Salmo, por exemplo, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão e Jó, são 5 livros que têm linguagens poéticas. Linguagem poética. É muito perigoso nós fundamentarmos doutrina, ensinamentos doutrinários em cima desses livros, tá certo? Porque a linguagem não é literal. A gente precisa tomar muito cuidado. Quer perguntar, Davi? Todo o livro de Salmos, Provérbios e Eclesiastes só nessa linguagem. Isso. São considerados livros poéticos. A linguagem não é que não tenha. Não é que não tenha lá, não Um contém. capítulo que seja literal, Isso, um capítulo que seja alegórico. A classificação é no todo, tá certo? É o livro no todo. Não quer dizer, por exemplo, o livro de Isaías é um livro profético, porém tem uma linguagem poética. A classificação no todo do livro é uma, mas não quer dizer que 100% do livro, toda a linguagem daquele livro, ela vai ser profética, vai ser poética, vai ser literal. A classificação no todo. Então, o livro de Isaías é livro profético, mas tem lá uma passagem ou outra, um versículo ou outro, que tem uma figura de linguagem, que tem uma parábola. Isaías também contém parábola, né? O livro de Salmo, qualquer outro livro poético, não quer dizer que não tem uma passagem literal lá. Não é isso. É por isso que nós precisamos sempre estudar passagem por passagem, livro por livro, sempre, nunca naquele negócio assim do atacado, nunca num todo, e sempre no micro, né? Ou seja, cada passagem precisa ser avaliada, estudada como única, específica e aquela, sempre comparando com o ensino todo da Bíblia, mas ela em particular deve ser estudada. Tá bom, amado? Me ajuda, eu sempre recorro à questão que eu acho muito interessante. Porque a gente está falando de hermenêutica, então cabe hermenêutica em todos os textos, né? E na questão jurídica, por exemplo, não pode entrar nada na legislação que contradiga a outra lei. Isso se chama de inconstitucional. É uma coisa, quer dizer, não cabe. Então você não pode colocar uma coisa aqui que vai contradizer o todo ou outra parte. Então, se uma lei ela vai contradizer a outra, ele fica um conflito. Então a Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia não tem um texto que invalide outro, tá certo? Tem alguma coisa equivocada lá na observação. É isso que a gente precisa prestar atenção aí. Mas a linguagem então poética aqui, né? As árvores batem palmas, isso não é literal, não tem como ser. Salmo capítulo 6, verso 6, Davi vai dizer que ele chorava tanto, ele pranteava a ponto de ele encher o seu quarto com as lágrimas e a cama boiava. Só em desenho que a gente vê isso, né, irmão? Desenho animado, o cara vai chorando, aí vai subindo o nível de água assim, ó, das lágrimas dele e as coisas começam a boiar. Então isso aqui é uma linguagem poética, não tem como ser literal isso, é impossível acontecer um negócio desse. Né, irmão? Ainda que você sofra, chore até umas horas, mas principalmente isso aí, impossível isso aí. Não é? E isso aqui, além de ser uma linguagem poética, nós chamamos de uma hipérbole, ou seja, é um exagero. Foi aqui maximizado, né? Foi exagerado. Lá no capítulo 20 de João, lá pelos versos últimos, né? Se não me falha a memória, o autor lá, o João, vai dizer que os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, foram tantos que se escrevesse
livros a respeito de todos os milagres, o mundo todo não comportaria esses livros. Isso é o quê? É uma hipérbole, é um exagero. Tá certo? É uma linguagem, então, que a gente chama de hipérbole. Então não tem como ser exatamente daquela forma. Foi algo que foi exagerado. Tá bom? Linguagem expressa a profundidade do sentimento dele. Isso é. Mas foi exagerado. Ele exagerou um pouco. Né? Então é uma linguagem hiperbólica, é uma hipérbole. Ele maximizou aquilo lá e tal. Linguagem alegórica. Alegórica também pode entender como simbólica, tá? Porque a alegoria, ela contém vários elementos que representam, que são símbolos, né? Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31, pelo que eu conheço da Bíblia, que eu me lembro também... Só tomando essa questão aqui do 55, Isaías 12 e o 13. Especificamente versículo 12. Isso. É esse que você pegou como exemplo. Isso, é a expressão. A expressão. Isso, essa expressão não tem Se você pegar também a expressão do 13, ele também ainda está na mesma linha. Volta para nós, senhor, por favor. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Sim, Então, não, aí ele já está dando sequência, ele já não está Já não é. O que está falando aí, de fato, é assim mesmo. Né? Então, É isso a será conclusão. para Deus. Será para Deus. Ele está pegando, lógico, ele está fazendo uma comparação. Pegando, então, essas plantas, por exemplo, o espinheiro, que é algo que não dá fruto. Está fazendo uma certa comparação. Mas aqui já não tem algo alegórico. Porque ele está pegando elementos da natureza, mas dentro da sua normalidade. Aqui no verso 12, ele pegou outro elemento da natureza, que é a árvore, mas tendo uma característica que não é natural de uma árvore. A árvore não bate palma. Entende? Então, essa linguagem era uma linguagem poética. A poesia, quando a gente vai falar de certa coisa assim, a gente pede uma licença poética, é porque nós temos então essa possibilidade de pegar aquilo que é literal, né? E está trazendo algo que foge do significado. Então isso é uma poesia. A poesia, ela trabalha com a imaginação. A poesia trabalha com o lúdico, com o subjetivo. Então aí tem a questão poética. Não deve ser tomado jamais como literal. Não pode ser tomado como literal. Mesmo porque seria impossível, né? Uma árvore bater palma. Então é fácil você identificar aquilo que é poético quando foge dessa normalidade, quando extrapola a naturalidade das coisas. Então você identifica facilmente uma linguagem poética. Nesse sentido aí. Então, linguagem alegórica, linguagem ou simbólica, Gálatas capítulo 4, então, verso 21 ao 31, vai nos trazer um exemplo e vai explicar, né? Paulo vai explicar o que é uma alegoria. Só faltou Paulo desenhar para nós aí o que é uma alegoria. Alguém pode ler esse texto todinho? Todos os versículos, por favor, por gentileza. 21 ao 31. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Vertigo. Mas que diz as Escrituras? A Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém, obrigado. Amados,
em Apocalipse, livro de Apocalipse, qual que é a dificuldade muitas vezes de muitos irmãos interpretarem Apocalipse? Muitos crentes assim têm grande dificuldade de entender o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse contém uma linguagem literal, contém linguagem poética, contém linguagem alegórica, contém linguagem figurada. Talvez o mais difícil, né, ou precisa partir daí, é identificar no Apocalipse qual linguagem é qual. Essa que é a dificuldade. Então existe muita linguagem alegórica, e a gente vai ver o que é uma alegoria. Então, a alegoria, Paulo vai dizer aqui, vamos desde o verso 21, eu vou retomar a leitura, mas aí pegando de cada versículo para a gente ir entendendo esse desenvolvimento de Paulo no texto. O verso 21 ele diz, dizei-me vós, se quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. A minha pergunta é, Abraão teve 2 filhos? Um da escrava e o outro da livre? Teve. Então a gente está, eu estou fazendo pergunta, o texto está fazendo pergunta para nós, e nós vamos ter que responder. Então, percebe também a outra regra, né, da gente estar respondendo e tal. Então tudo bem, então até aqui é literal, teve mesmo, um de Agar, outro de Sara, Ismael e outro de Isaac, tranquilo, né? Verso de número 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Até aqui também é literal, não é? Então é literal, não foi pela carne ou pelo desejo humano, tá certo? Quiseram ajudar Deus lá, né? Então foi um desejo humano, e o outro não, foi pela promessa. Embora a biologia já tinha lá dizendo assim, ó, não tem como. Sarinha, 89, né? 89 anos, o negócio já está derrubado aí, tá certo? O costume das mulheres já passaram, é o que o texto está dizendo lá em Gênesis. Então a biologia diz, ó, não tem mais jeito, mas sim uma promessa de Deus, né? Então Abraão lá e essa promessa veio depois de 25 anos. Olha que coisa interessante. E o Abraão tinha 100 aninhos e a Sarinha 90 quando nasceu o filho da promessa. Então é uma promessa e tal. Verso 23, então até aqui é literal. Outro detalhe. Então a gente percebe que em um texto ele começou literal, mas agora vai ter alegoria. Está vendo, amados, como a gente precisa ter muita atenção em cada detalhe? Nós estamos lendo um texto que aparentemente está começando, aparentemente não, está começando de fato literal, mas em dado momento ele muda a linguagem num mesmo texto. Olha só, verso 24. Então, ele começa. Por isso que aquela pergunta que eu fiz fecha na sua explicação. Do Isaías, né? Isaías. Exato. Fechou exatamente Exato. isso. Entendi. Nem sempre. Então, esse texto aqui é literal, mas todas as expressões. Então, é possível que ele tenha expressões que sejam simbólicas e outras expressões dentro daquele mesmo texto que seja literal, ou vice-versa. Essa que é a questão. Amados, estudar a Bíblia requer atenção, requer observação em detalhes, tá certo? Senão a gente se perde aí, né? Então, verso 24. O que se entende por alegoria? Porque esses são os 2 concertos. Olha só. Um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então ele está pegando personagens reais, históricos, ele está colocando agora que são 2 concertos que Deus fez. E um é Agar. Ué, então aqui não tem como ser literal. O que ele está fazendo? Uma alegoria, é um enredo. Né? A gente conhece muito bem isso por causa do carnaval. Ele está pegando. Tá ok? Fazendo uma pregação. Sim, sim. Que permite que ele faça. Exato, essas abordagens, né? E a gente nem aplicou ainda, ele só está expondo. Porque na pregação, que é a matéria que vem, né, em nome de Jesus nós vamos ter a matéria de homilética, e a gente vai perceber que a exposição é uma coisa, a aplicação é outra. Então eu interpreto, eu exponho, que é chamada pregação mesmo, na exposição, e tenho a aplicação daquilo que prego. Infelizmente muitos ficam na pregação, ou seja, eu fico apenas na exposição, Mais fácil. que é meio caminho andado. Mas precisa fazer o link, né? A conexão do que eu estou expondo com a realidade de hoje. É literalmente meio caminho andado. O meio, ficou no meio do Só caminho. fica ali esperando a conclusão, E aí? Vou usar o quê? E o que tem a ver comigo isso que você expôs? Então, em homilética a gente vai trabalhar essa ideia aí. Então vamos lá. O que se entende por alegoria? Porque esses são os 2 conceitos. Um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo com seus filhos. Olha a comparação que ele faz. Então a Agar, que era escrava, representa
o Monte Sinai, né, que corresponde a Jerusalém atual, onde Paulo estava, ou seja, a religião judaica, né, diz que agora existe, que é escrava com seus filhos, aquela que vive na escravidão, aquela que vive sob a lei. Então, verso de número 26, 25 eu li, né? 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todas nós. Ele está falando de Sara, os filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa, então, né? Como Sara recebeu Isaac. Então, veja bem, aqui ainda vai solucionando a pendenga que tem lá naquele Oriente Médio, lá sobre a herança de quem é, dos árabes ou dos judeus. Então, vamos lá, 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todas nós, porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Ou seja, os religiosos, os judeus, estavam perseguindo agora os cristãos, porque eles eram filhos da escravidão, né? Eles eram filhos de Agar, eles eram aqueles que eram regidos lá pelos mandamentos que foi dado no Monte Sinai. Estão perseguindo agora quem? Os filhos da promessa, aqueles que vivem pela graça, os cristãos. Olha a comparação que Paulo está fazendo aqui. Verso 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora escravo seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, ou seja, da promessa, como foi o Isaac, que foi por meio da graça. No versículo 30 ele já volta para literal de novo. Não. Ele está fazendo justamente, ainda continua aqui, essa alegoria. Olha, como não tinha como o Isaac e o Ismael, eles fazerem parte lá da mesma herança e tal, foi lançado fora então o Ismael, né? O Ismael. Não tem como esse que vive pela lei também viver com aquele que vive pela graça. É incompatível. Então não tem como um judeu ele querer viver pela lei, né, e também herdar a herança junto com esse que vive pela graça. Não tem como, tem que lançar fora. Tem que deixar essa ideia agora de lei sendo suficiente para justificar qualquer um diante de Deus. Então continua a alegoria até o final. Então percebe o que é uma alegoria? Pegou elementos reais, personagens históricos, só que representou, simbolizou, pegou símbolos, eles se tornaram como símbolos, como representação de outra coisa. Então eram personagens reais, históricos, só que eles passaram a ser simbólicos e representando outra coisa, que no caso aqui são os dois conceitos de Deus, as duas alianças de Deus, a lei e a graça. Isso é alegoria, é quase que uma história fantasiosa, né? Imaginativa nos seus elementos, mas que tem um fundo de verdade, porque a gente extrai aqui verdades doutrinárias e espirituais, inclusive. Tranquilo, irmão? Estou dando só uma base, uma pincelada aqui. Lá no tempo de hoje, você pega o nome de uma pessoa, fala a coisa lá, usando ela como símbolo, né? Exato. É isso mesmo. Exatamente. Então vamos lá, linguagem figurada, ou a chamada parabólica, né? É uma parábola. O Evangelho de João capítulo 15, por exemplo, é essa linguagem figurada. A figura de linguagem que Jesus usa para exemplificar aqueles que estão nele, né? Aqueles que são de fato alimentados por ele, vivem nele, e aqueles que não vivem nele, e aí não tem como ter vida nele. Tem a parábola não, né? Está escrito parábola aí. É a chamada videira, né? Ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, aqueles que estão em mim dá fruto, e todo aquele que está em mim é limpo, né? E quem não está em mim é lançado fora, e etc e tal. Não tem como ter vida, Jesus vai dizer, fora dele. Então é uma metáfora, Jesus está usando a metáfora de uma árvore videira que representa ele mesmo. Então ele representa, ou essa árvore, melhor dizendo, representa Jesus. E os galhos representam quem? Os discípulos de Jesus que estão ligados nele. Por estar ligado nele dá fruto, né? Porque é da videira que vem, da raiz que vem, é por onde passa, no tronco, né? No caule, é onde passa toda a seiva para dar fruto, e através do galho para dar fruto lá na ponta,
mas não tem como, fora o galho, fora da árvore, dar fruto, porque não tem vida, não tem seiva, não tem a vitamina, não tem os nutrientes, não tem os minerais. Então essa é a metáfora que Jesus fala. Ele está usando uma linguagem figurada, ele está contando uma parábola. Falando em parábola, eu vou trazer uma parábola e dar para vocês a interpretação dela, só para a gente fazer esse exercício. Linguagem figurada, tranquilo, né? Que é essa, que Jesus pega esse elemento, né? No caso a videira, e aí de alguma maneira traz como uma figura, representando ele em algumas qualidades ou em alguma ocasião. Vou dar um exemplo aqui de uma parábola e sua interpretação, que é a parábola muito conhecida do bom samaritano. Eu até falei em outra ocasião aqui, talvez alguns irmãos vão lembrar, quando a gente for fazer uma apresentação, mas tomara que ninguém lembre. Não fica repetitivo, né? Eu não vou ler, os irmãos conhecem muito bem essa parábola, acredito eu. Não é? Eu acredito que vocês conhecem muito a Bíblia, na verdade. Eu só venho para relembrar algumas coisas, a gente para repensar alguns pontos, mas eu acho que vocês já ouviram, já, né, leram a Bíblia toda, estão familiarizados com a Bíblia. Imagino eu, né? Acredito eu. Humilde, né? Acredito. Né? Então, na verdade, irmão, se eu ensinar alguma coisa nova aqui, vocês se estranhem. Eu só vou trazer aqui a proposta de nós ressignificarmos e relermos a Bíblia, revermos ela. Né? Não estou trazendo nada fora da Bíblia, nada estrambólico. Quem sabe o que essa palavra significa? Quem é lá do Nordeste, Bahia, já para subindo, já sabe mais ou menos o que é estrambólico. Então, esdrúxulo, né? Algo esdrúxulo. Vou perguntar para minha esposa da Bahia. Pronto, ela deve saber disso aí, meu irmão. O nordestino é sabido que só. Sabe tanta coisa que os paulistas não sabem. A parábola, então, eu não leio. Esse estrambólico você pode ser usado como exemplificativo, mas figurativo e também como encaixando na alma, como você encaixa ele? Não, é a palavra mesmo. Você usou uma realidade, por exemplo, do Nordeste. Sim, Né? mas é uma linguagem da linguagem figurada, né? Não, é literal, estrambólico. É literal, porque estrambólico é que só a palavra que talvez... Não, só para a gente raciocinar. Não é nada assim, é algo esquisito, não é nada algo assim, né? Estrambólico seria mais ou menos nesse sentido aí. Mas vamos lá, eu não vou ler, não quero que vocês leiam, prestem atenção em mim e a gente vai desenvolver, porque está na cabeça de vocês essa parábola, que é do bom samaritano. Chegou um certo cidadão, um doutor da lei, um advogado da lei, diz o texto lá, né? Mais refinado, um advogado da lei, chegou até Jesus e perguntou então o que era mais importante na lei. E aí Jesus disse, tem que amar a Deus, amar o próximo, Jesus e tal. Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta então essa parábola, conta essa história, tá? Não posso afirmar que é história, se foi ou não sei, mas o texto não me dá essa margem. Depois eu falo em outro texto que eu posso afirmar que ali não foi história, e sim história. História com E, história com H. História com H é aquilo que de fato aconteceu, é real. História já é uma invenção, né? Contado, mas como não sendo real aí. Então Jesus conta essa história a respeito de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então descia lugar alto, mais alto, preste atenção aqui, lugar mais alto, Jerusalém, Jerusalém, né? Mais refinadamente a pronúncia, cidade de paz, né? Jerusalém, cidade de paz, está no alto. O homem então vem num declínio, numa decadência, indo para Jericó, cidade amaldiçoada por Deus. Essa é a condição da humanidade. O Jesus está colocando para o homem a condição da humanidade, tá certo? Ou seja, de um lugar de paz, né, de uma comunhão com Deus, ele vem num declínio na história, até chegar à cidade de Jericó. Mas antes de chegar à cidade de Jericó, cidade amaldiçoada por Deus, no caminho ele foi encontrado por alguns salteadores. Esses salteadores representam então os demônios e também os efeitos danosos do pecado sobre a vida do homem que deixou ele meio morto, à beira do caminho, no meio do caminho. E então, em dado momento, veio um sacerdote que é representante máximo da religião judaica, viu aquele homem e passou de largo. Semelhantemente, também veio o levita, que é outro representante, né, outro símbolo lá de santidade e tal, que esses dois representam então a lei judaica, o antigo conceito, que é insuficiente para curar o ser humano, curar o homem, né? Inclusive se tornou indiferente com as mazelas humanas, muito religioso se tornaram, passou de largo. Veio o samaritano, que representa o próprio Jesus. O samaritano era rejeitado
pelos judeus, porque era tido como um judeu impuro, vamos colocar assim, né? Não puro sangue. Então vem o samaritano, que representa Jesus, pega este homem, coloca em cima da sua cavalgadura. Essa cavalgadura representa o evangelista, que é por meio de quem Jesus coloca o pecador para levar até a estalagem, que representa a igreja. O estalajadeiro, que recebe então aí o pecador, né, o moribundo, representa o pastor, tá certo? O samaritano paga lá 2 dinheiros, né, para cobrir a despesa lá, que representa esses 2 dinheiros, as 2 únicas ordenanças que Jesus deixou para a igreja, batismo e santa ceia. E diz ainda para o estalajadeiro: olha, cuida desse rapaz, porque quando eu voltar, tudo que ele gastar mais eu te pagarei, te recompensarei, devolverei para você. Isso representa a volta do Senhor Jesus, que irá recompensar o pastor que cuidou então daqueles que Jesus, por meio da sua cavalgadura, que é o evangelista, trouxe à igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não é possível, não tem Pode que parar, gostar. eu vou pra casa, depois dessa. Nossa. Ficou razoável a interpretação? Mais ou menos. Volta de novo. Mas não está gravado. Está gravado. Não parece razoável. Para ter que repetir, olha. Amados, qual que é o problema dessa interpretação? Que ela não tem nada a ver. Dá até para pedir oferta no final. Queridos, não tem nada a ver essa interpretação. interpretação que eu trouxe, não tem nada a ver com o texto. Vocês já viram alguém, ouviram alguém expondo mais ou menos semelhante ao que eu coloquei aqui nessa parábola? Nunca ouvi. Não? Eu vi. Já ouviu no Antônio? Vi domingo Wanda? aí. Domingo agora? É. Ô louco, Não, quinta, ontem. tá bem fresquinha a heresia. Os itinerantes então adoram esse tipo de filho. Olha, amado, isso Só que aí. viu o rapaz caído lá, pô, tome, Gélio, quem mandou descer? Não piorou ainda. Inteira, assim, dessa maneira não, mas eu sempre aprendi com o estalajadeiro lá. Mais ou menos, né? Eu sempre aprendi essa base aí. Qual é a questão aqui, amados? Foi pegar uma parábola e foi interpretado, nesse caso meu aqui, eu interpretei de uma forma alegórica. Onde eu coloquei, desculpe, eu deixei ainda de falar sobre o azeite e o vinho, né? Então, o vinho que foi colocado nas feridas lá do pecador simboliza a alegria que Jesus traz nas feridas existenciais da alma do pecador quando recebe o Evangelho. E o azeite representa essa cura na alma que o Evangelho também traz. Então tem esses 2 elementos que eu deixei escapulir aí. O vinho e o azeite que o samaritano lá deita, né? Então, o que eu fiz? Peguei uma parábola e interpretei de uma forma alegórica, onde cada elemento eu coloquei como sendo um símbolo representando algo. É muito interessante, é elaborado, é mirabolante, é uma coisa assim que fala: nossa, olha, nunca percebi. Isso é sabedoria divina, né? Bonito de se ver. Isso é assim, nossa, nunca vi a sabedoria de Deus dessa forma, trazendo, irmão, se é no culto, se é aquele climazão, trazendo de uma forma mais entusiasmada, que eu não estava tão entusiasmado aqui, né? Mas se traz como são os pregadores pentecostais entusiasmados, aproveitam, né, e utilizam de toda essa dinâmica de você envolver as pessoas e tal. Então isso arranca adoração, glorificação, e as pessoas ainda tomam isso para si como sendo a voz de Deus falando com elas e abraçam essa palavra. Percebam que perigo que a gente está correndo aqui. Não tem nada a ver, está totalmente equivocada a interpretação. Jesus nunca quis passar nada disso do que eu falei aqui, nada, irmãos, exatamente nada do que eu coloquei aqui. Jesus nunca intencionou passar por meio dessa parábola, nunca. Se Jesus nunca intencionou falar, se não é palavra de Deus, então eu estou recebendo como algo falso, vazio, que não pode preencher a minha alma e o meu espírito, consequentemente não pode me edificar em Deus, não pode me fazer maduro e não pode me alimentar espiritualmente. É simples assim. Ou seja, é uma comida enganosa que muitas vezes está sendo oferecida para a igreja. Percebam o perigo. Montar o passo falando de língua estranha, você vai, aí, ó, toca todo mundo um lá. balde de água fria desse, né? Mas é sério, amados. Então quando a gente vê muitos pregadores e o povo assim, indo ao delírio, em êxtase, quase sendo arrebatado, mas a gente percebe que aquilo não produz nada após aquele momento. Por quê? Porque não é palavra de Deus. A palavra de Deus, o ensino bíblico, transforma a vida. Isso Muda encaixa caráter. em persuasão. Oi? Isso encaixa no poder de persuasão. Também, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, qual que é o perigo aqui? Qual que é, que eu quero chamar a atenção para quê?
para que a gente então exponha a Bíblia como ela é, irmãos. E a gente percebe que há a possibilidade de a gente expor ela como ela não é. E ela é mais atraente, não é? Não é mais atraente um negócio elaborado assim? Eu chamo de enfeitar o pavão. Então, muitos pregadores enfeitam o pavão, trazendo, e o povo tem, assim, o povo alienado, o povo que não tem discernimento bíblico, espiritual, teológico, doutrinário, bíblico, espiritual, né? Não tem esse discernimento, então vai ter como palavra de Deus aquilo, e traz emoções, e nós choramos, se arrepiamos, porque a gente é esse ser sensível, e pelos sensoriais, né, nós nos relacionamos inclusive com as palavras, só que isso não produz na alma transformação, porque só a palavra de Deus, como Deus disse, é que que traz transformação na vida do ouvinte, só. Aquilo que o pregador diz, irmão, se Deus não falou, ou aquilo que o pregador falou, se Deus não disse, Deus não se compromete, não tem efeito real, duradouro e transformador na vida das pessoas. Talvez seja o motivo de nós termos muitas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, porque está enchendo elas do que? De vento, de oquidão, de alimento falso. Está dando o que para elas? Placebo. Não se trabalha caráter, trabalha emoção. Exato, placebo. É que se você falar desse jeito que você falou, explicar, a pessoa vai ficar mais atraente no assunto e vai, né? Sendo que não é de Deus essas palavras, né? Claro, porque é um negócio mais assim, é atraente o negócio, né? Deia que pegou os símbolos e tal, fala, nossa, eu nunca imaginei, eu li isso aqui 10 vezes, nunca vi esse negócio. Esse é um homem que, né, tem revelação de Deus e tal. Amados, sei que eu decepcionei vocês aqui na questão, mas a linguagem parabólica, ela não pode ser tomada como alegórica, tá bom? Então o que Jesus quis ensinar, trazendo já aqui outra informação. Todas, sem exceção, parábolas que Jesus contou, tem um ensinamento apenas. Não tem possibilidade de terem dois ensinamentos em uma parábola. Porque se tem um pregador que pega a parábola do bom samaritano e ele traz um ensinamento, o outro pregador pega a mesma parábola do bom samaritano e traz outro ensinamento, um deles está errado. Quando não, talvez os dois, dependendo da situação, né? Um deles está errado. Porque quando Jesus contou a parábola, existe um ensinamento apenas. O que Jesus quis passar nessa parábola do bom samaritano? O que ele quis ensinar? Quem é o próximo? Ponto final. A pergunta do camarada foi aqui: quem é meu próximo? Jesus, teu próximo é esse. Faz isso. Vai viver. Acabou, irmão. É um ensino simples, é direto, é objetivo, tá certo? Não tem nada mirabolante aqui, não tem mistérios para desvendar na parábola, não. Existe um ensino de Jesus objetivo, claro e simples. Via de regra, a Bíblia ela traz essa proposta. Objetivamente vem a mensagem de uma forma simples para que todos entendam e apliquem na sua vida. Agora, muitos pregadores, inclusive ensinadores, eles pegam daquilo que é simples e quer trazer uma complexidade. É o contrário do nosso papel. Trazer aquilo que é complexo e trazer a simplicidade ao chão de fábrica para que todos que estão ouvindo entendam. É isso que Jesus fazia, né? Então parece que a gente faz o caminho inverso. Parece que a gente... daí é heresia. Sim, para mostrar inclusive uma falsa sabedoria. Não é, irmãos? A gente vê pregadores assim, nossa, uma linguagem que não pertence a eles, quer falar coisas que nem mesmo entende, que de fato não é. Então, os pregadores que são... são... trabalho, fico o dia inteiro em casa, lendo, escutando mensagem, é isso. Aí foi lá e repete. Eu escuto balde já. Esses dias eu liguei para o cara morava em Suzano, eu pensei nele, HT, eu a gente costuma pagar, né? A gente abençoa com a passagem e tudo, irmão, pode vir, uma indicação. Pastor, vou sim, com todo prazer, né? É uma honra estar aí, né? Só que assim, né? A taxa de custo é 100 reais. Eu falei, amém. Deus abençoe. Meu Deus. Mas vamos trazer aqui, ó, a questão. O problema, irmãos, é justamente o não pregar a Bíblia como ela é. E é simples, a Bíblia é simples. Não é atraente para essa multidão que quer coisas fantasiosas e essas coisas assim que de fato tem que chamar a atenção, né? É por isso que os pregadores convidados são essas pessoas, muitas vezes. Esses caras que enfeitam o pavão, faz o showman, gospel, né? Tem que fazer assim, tem que ter um negocinho que dê um... sustenta o gospel das igrejas. Mais ou menos. Então assim, pregadores mesmo da palavra, o que expõe a palavra, parece que não é muito desejado. E ela é simples, é isso aqui que a gente precisa. Tá certo? Nós vamos para o nosso recreio. Agora, só para poder concluir.
Aí você é convidado para pregar numa campanha, né, as campanhas que existem por aí. E o tema é o bom samaritano. A linguagem é simples. O ensino é único. Eu posso ter aplicações diferentes. Tá certo? Aplicações não tem problema, pode ser mais de uma. Então eu vou aplicar, por exemplo, quem é o meu próximo? O meu próximo é a minha sogra. Tem que amar minha sogra e servir minha sogra. O meu próximo é o vizinho lá que me persegue. O meu próximo é, na verdade, o meu cunhado. O meu próximo é lá na empresa, a pessoa. Então, as aplicações, elas são diferentes, mas o ensino é único. O meu próximo é aquele cara que pisa no meu pé também. O meu próximo é aquele que está perto. É que eu tenho convivência. É por isso que o desafio é amar os que estão perto. Ou, aliás, amar os que estão próximos, porque eles estão próximos porque eles estão perto. Que a proposta ela é completamente diferente, porque dentro dessa primeira exposição, você tem ali algo que emociona. Já dentro do propósito, você tem algo que gera mudança. Porque é muito mais difícil para um camarada executar realmente o amor próximo do que ele se emocionar e sair alegre para casa. Irmãos, deixa eu pegar esse gancho rapidinho, 2 minutos no máximo, a gente vai para o intervalo. Veja que coisa interessante. As emoções são muito exploradas, principalmente no meio pentecostal, que é o nosso meio, né? O nosso meio que a gente conhece muito bem e vive. E a realidade é essa. O que precisa ser transformado em nós é a nossa consciência, o nosso entendimento das coisas a respeito da vida de Deus e da palavra. Então, se nós não somos transformados no entendimento, jamais seremos transformados no comportamento. Tá certo? Atingido nas emoções, as emoções elas vêm e vão da mesma forma, com a mesma velocidade, com a mesma intensidade. Não transforma de fato. A emoção não chora aqui, me quebrando aqui. Quando eu trabalhava com missões, alguns anos atrás, e isso aí já faz mais de uma década, eu me lembro que os missionários usavam bastante aquela imagem lá da África, onde tinha um menininho aqui deitado, né, as costelas expostas, e sei lá, uns 5, 6 metros assim, um urubuzinho só esperando o menino morrer para que fosse lá comer. Então aquilo, irmão, domingo à noite, o povo se emocionava. Quem que não se emociona com uma cena dessa? Uma criancinha à beira da morte, jogada, abandonada, só esperando mesmo a morte, e o urubu lá esperando. E aquela cena era real. E aí o povo então se emocionava, a gente tem que contribuir com missões, tirava tudo do bolso, dava cheque, passava cartão, isso no domingão. Segunda-feira, aquela mesma multidão, aquele mesmo auditório, não estava nem com missões, não orava em nada. Ou seja, o fogo de palha, a emoção, foi o ápice, e na emoção a gente dá tudo mesmo, se compromete, fala que vai fazer coisa que não vai fazer coisa nenhuma. Segunda-feira acabou porque a emoção foi atingida, não o entendimento foi atingido, a compreensão. Jornal, né? Controle emocional é fogo. Mais ou menos. Vocês querem falar alguma coisa, Marcos? Controle emocional é fogo. Se você controlar, você Agora, o que é a palavra de Deus? Onde ela vai? Ela vai no entendimento, transforma, né, a compreensão. Por isso que o nosso culto precisa ser racional, transforma o entendimento. A partir do entendimento transformado, o comportamento é transformado. E os sentimentos, irmão, eles não controlam a nossa vida, não decidem a nossa vida, não nos impulsionam a fazer nada. Porque se a gente é regido pelos sentimentos, nós fazemos, começamos. Mas pode ter certeza, via de regra, não vai longe. Cabe-se dizer que cria-se a partir da emoção apaixonados por Cristo, não amantes de Cristo. Esse A paixão é passageira. como toda paixão, né?